Bom dia, irmãos. Eu peço que vocês abram as suas apostilas na página 160, para nós darmos continuidade ao nosso estudo na 10ª lição, Lidando com o Eu. Estamos aí na segunda parte e, se Deus permitir, terminaremos hoje. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, Pai. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Te agradecemos pelo teu sacrifício, ó Pai, que tu fizeste ali na cruz, através do qual nós podemos ter acesso a ti, Senhor. O Senhor destruiu, Pai, a barreira da inimizade, Senhor, através da cruz. Nós te agradecemos, Pai, glorificamos o teu nome. Nos ajuda, Pai, nessa manhã de domingo, Senhor, a compreendermos mais da tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo venha trabalhar, ó Pai, nos nossos corações, de maneira que venha operar arrependimento, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estão mais para trás, que pudessem vir um pouquinho mais para frente, por favor, para a gente preencher essas cadeiras aqui anteriores, por gentileza. Então, meus irmãos, se vocês puderem abrir as suas apostilas na página 160, daremos continuidade, tá? O título é Morrer para si mesmo servindo aos outros. Morrer para si mesmo servindo aos outros. Só relembrando o versículo chave da lição. Lidando com o Eu, parte 2. Romanos 6, 12 ao 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Então, nós vemos nesse versículo, né, que apesar de nós já sermos salvos, né, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós temos a responsabilidade de andar em santidade, de andar cuidando, se revestindo de Cristo, né, da pessoa de Cristo, e se despojando do velho homem. Na sua apostila tem um quadrinho logo na parte superior, nós faremos a leitura dela. Como filho de Deus, você tem a responsabilidade e o privilégio de ministrar ao lado de outros no corpo de Cristo. Deus lhe concedeu tudo quanto você precisa para realizar os propósitos divinos em sua área de serviço, cumprindo a sua parte na edificação do corpo de Cristo e glorificando o nome de Deus. Então, meus irmãos, nesse quadrinho, logo na primeira fileira, nós vemos duas palavras que chamam a atenção. Responsabilidade e privilégio. Responsabilidade e privilégio. Como filhos de Deus, nós temos a responsabilidade de andarmos na cruz, de sermos reflexo, né, da sua graça, e também o privilégio de servir uns aos outros, né? Não somente servir os irmãos da igreja, os nossos irmãos em Cristo, mas também servir fora da igreja, de maneira que as pessoas possam ver Cristo nas nossas atitudes. Tudo isso vai resultar em edificação do corpo de Cristo e a glorificação do nome de Deus. Os versículos chaves aqui desse início é Mateus 28, 18 e 20, quando Jesus falou: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Atos 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas
em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, você vê que Jesus ele ordenou que nós fizéssemos discípulos, né? Que nós batizássemos, que nós ensinássemos tudo aquilo que foi ordenado por ele. E, através dessa cruz, nós adquirimos também, ele nos deu o auxiliador, o consolador, que é o Espírito Santo, como diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Nesse primeiro tópico, meus irmãos, aqui está falando assim: como crente em Jesus Cristo, você recebeu tudo quanto necessita para ministrar. Então, o título dessa lição, dessa sublição aqui, vamos dizer assim, é morrer para si mesmo, servindo aos outros. E nós vimos um pouco desses versículos na lição passada, né, sobre a questão de negar a si mesmo, de você estar sempre diminuindo para que Cristo cresça em você. Aqui nesse primeiro tópico, ele dá as ferramentas, né? Ele dá aqui o que é necessário para que você ministre para os outros, para que você seja servo na sua igreja ou aonde você estiver. O tópico A ele fala: Deus lhe deu o seu Filho, o único que pode proporcionar vida abundante e acesso ao Deus Pai. Então, o versículo Efésios capítulo 2, versículo 14, 18, diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, isso aqui são as boas novas, né? Só que Paulo está falando num tempo posterior. Nós éramos inimigos de Deus antes de Cristo, né? E Cristo ele veio para fazer essa reconciliação através da cruz, através do seu sangue, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqui em Efésios ele diz que ele destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ou seja, ele fez uma reconciliação. Quando Cristo estava sendo crucificado e foi consumado, o véu se rasgou. E aí, então, a partir daí nós podemos ter acesso ao Deus Pai, por conta desse sacrifício que Cristo fez. No tópico B, ele fala aqui, né, ele fala sobre a palavra de Deus. Deus lhe deu a sua palavra, que fornecerá a você orientação específica em cada área da vida. E como nós sabemos, né, a centralidade nas Escrituras ela é essencial para que você cresça em sabedoria e no pleno conhecimento de Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, do 16 ao 17, um versículo bem conhecido: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, toda a Escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, não é que o Espírito Santo anulou a personalidade daqueles que escreveram, mas ele considerou a personalidade de cada um. No entanto, aquelas palavras foram inspiradas, é como se fossem sopradas pelo Espírito Santo. Portanto, elas são úteis, né? Elas são boas para poder corrigir, para poder repreender, para instruir na justiça. Segunda de Pedro, capítulo 1, do 3 ao 4, diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça.
Então, esse versículo aqui, meus irmãos, ele fecha com chave de ouro, né? Qualquer desculpa que nós tenhamos de que eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não resisto ao pecado. Segunda de Pedro fala, seu divino poder nos deu tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade. E tem mais, no versículo 4 ele ainda fala que ele nos deu as grandiosas promessas e preciosas promessas. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Então, apesar de nós estarmos, né, no mundo, nós não somos do mundo. Então nós precisamos adotar uma postura de fugir da corrupção. É o que fala aqui no versículo 4. Para que vocês fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E a letra C, Deus enviou seu Espírito para habitar em você, fortalecê-lo e ajudá-lo a orar e entender as coisas de Deus. Ou seja, aqui ele enfatiza o Filho, enfatiza a palavra de Deus e enfatiza o Espírito Santo. São as ferramentas necessárias para que nós ministremos aonde nós congregamos ou fora da igreja também. Baseado nesse tópico C, 1 Coríntios capítulo 2, do 10 ao 12. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, como eu já havia falado, nós temos as ferramentas necessárias. Temos a justificação em Cristo Jesus. Nós temos a palavra de Deus, que é mais afiada que uma espada de dois gumes, que divide intenções do nosso coração, divide juntas medulas. E nós temos o Espírito Santo, que é Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, né, que está em nós, que nos ajuda, que nos consola, que nos leva ao arrependimento. E essa pessoa, nós precisamos andar sempre em santidade para que essa pessoa do Espírito Santo não se entristeça e não se apague na nossa vida. Partindo para o tópico 2 agora, nós lemos o tópico 1, que era, como crente em Jesus, você recebeu tudo quanto necessita para ministrar. Agora no tópico 2, Deus tem um plano específico de ministério para você e para cada um dos demais crentes. Ou seja, aqui ele aborda a necessidade de você buscar os dons espirituais, né, pessoalmente e também coletivamente. Ele dá essa responsabilidade. Lembra das palavrinhas que nós lemos no começo? Responsabilidade e privilégio. Você tem a responsabilidade também de incentivar o seu irmão a buscar o dom necessário, o dom que Deus preparou para ele através da graça de Deus. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. No tópico A, Deus dá a cada crente. Eu vou ler o tópico A e o tópico B, e aí nós leremos os versículos. Deus dá a cada crente, no mínimo, um dom espiritual, além dos talentos e habilidades. Esta provisão graciosa não é para o seu uso pessoal, mas para o serviço e edificação do corpo de Cristo. Os dons espirituais são concedidos soberanamente pela vontade do Espírito Santo. Tópico B. Deus tem dado diferentes dons espirituais aos seus filhos para realizarem diversos ministérios de modo efetivo e harmonioso, condizendo com a unidade do corpo de Cristo. Então aqui ele está falando que, de acordo com os tópicos, né, nós leremos os versículos correspondentes a isso. Ele está falando que cada um de nós tem pelo menos um dom espiritual. Então o Espírito Santo ele não negligencia isso. Você que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que nasceu de novo, você tem pelo menos um dom espiritual. Você pode ter até mais que isso, mas pelo menos um você tem. E você deve buscá-lo com diligência. Buscar esse dom espiritual para que a igreja seja edificada. Os irmãos, a vida dos irmãos seja edificada. Ela nunca é para uso pessoal. É interessante que quando nós lemos os versículos da Bíblia,
nós não achamos individualismo, nós não achamos ambição egoísta, que Paulo tanto fala, né? Isso não é incentivado na Bíblia. E nós trazemos isso do mundo e queremos implantar isso na igreja. O individualismo, aquela coisa de ficar sozinho, a solidão. Nós queremos fazer isso, queremos ficar num casulo e, de contrapartida, nós acabamos separando a comunhão, ficando no nosso mundinho ali. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Efésios 4,16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Romanos 12, 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então nós devemos buscar esses dons do ensino, de dar ânimo, de contribuir. No entanto, Deus, através da sua graça, Ele distribui, né, de acordo com a sua vontade. E muitas vezes, meus irmãos, é difícil de nós compreendermos qual é o dom que Deus deu para nós, né? Então, a gente fica meio confuso, né, e acaba ficando naquela zona de conforto, né? Fica meio receoso, assim, não. Enquanto Deus não mostrar o dom que eu tenho, eu também não vou sair do banco, né? Então a gente acaba ficando nessa comodidade, nesse comodismo, né? Mas não deve ser assim. Se nós estamos buscando o dom que Deus deu para nós, a melhor maneira de nós descobrirmos é servindo. Então você deve servir, deve praticar essa servidão, a mordomia que nós aprendemos na lição anterior, né? Devemos praticar. Essa é a melhor forma de você compreender qual é o dom que você pode abençoar mais os irmãos na sua igreja. No tópico C, na história da igreja, Deus escolheu soberanamente e capacitou líderes, concedendo-lhes dons espirituais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para cumprirem funções específicas no corpo de Cristo. Então, esses homens, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, eles estão mais relacionados ao cuidado da igreja, né? Então, estão mais relacionados a ensino, à liderança, à organização. Então, nós temos como ovelhas, né, a gente tem uma tendência a achar assim, não, esses irmãos eles têm um dom que foi dado para Deus, então deixa eles fazendo o trabalho deles que já está bom demais, não precisa da minha parte, né? Mas nós estamos errados, nós precisamos servir uns aos outros em amor, da maneira com que podemos. Às vezes até um copo d'água você já está servindo. Quando o lixeiro está cheio ali, você vê uma necessidade, você vai lá e resolve. Esses dias a parede aqui da salinha, né, estava toda destruída, e aí alguém viu a necessidade, foi lá, conseguiu os meios para poder consertar e pronto, resolveu. Está servindo a igreja, servindo a Cristo e não a homens. Devemos sempre incentivar uns aos outros essa vontade de servir. Efésios 4, do 11 ao 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, meus irmãos, apesar de ser maravilhoso você ter esses dons, né? Dons do ensino, dons de mestre, mas a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele fala em Lucas 17:10, né? Que nós somos servos inúteis, né? Nós apenas cumprimos o nosso dever. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo dom que é dado
ele é dado por Deus, portanto, não é seu. Portanto, você é somente um mordomo. E isso já é muita coisa, é um privilégio, você cuidar de algo que Deus deu. Você é um mordomo daquilo que Deus lhe deu. E como mordomo, você deve cuidar disso de maneira excelente. No tópico D, nós veremos mais um pouco sobre esses dons. Na vida e na história da igreja, os dons espirituais têm sido concedidos a indivíduos para o benefício do corpo de Cristo e para a glória de Deus. Há 3 passagens bíblicas principais que alistam os dons espirituais. E se você notar na sua apostila, na página 161, ele fala, né? Esses dons, eles estão incluídos nesses versículos que nós leremos. Um nós já lemos, que foi Romanos 12, versículos 6 a 8. Agora nós vamos ler 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Então, achei interessante que eu achei uma divisão, né, em um dos comentários que eu estava lendo. Ele divide esses dons, né, em 3, em classes, né? Primeiro, os pedagógicos, né? Dons pedagógicos, que seriam sabedoria e conhecimento, se você observar na sua Bíblia. Dons sobrenaturais, que seria fé, o dom de cura, o dom de operar milagres. E os dons comunicativos, que são profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Nós vamos fazer um comentário logo após os versículos. 1 Coríntios 12, 28, continuando. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então, meus irmãos, hoje, né, há aqueles que acreditam que os dons espirituais cessaram, né? E há aqueles que acreditam que os dons continuam. Eles continuam presentes na igreja. No entanto, esses dons eles não são da mesma forma como eram na época apostólica, né? Na época dos apóstolos. Os apóstolos tinham o poder, pelo Espírito Santo, né, de a qualquer hora curar quem eles quisessem, né? No entanto, hoje nós estamos submetidos, nós estamos debaixo da oração, estamos debaixo da fé e debaixo da soberania de Deus. Ou seja, não é porque eu vou orar na cabeça do irmão que ele vai ser curado. Depende da vontade de Deus. Depende da soberania dele, né? Como na aula passada nós falamos da Jone, que é tetraplégica, né? E orou por muito tempo por cura. E Deus simplesmente não curou, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E, na verdade, ela precisava mais da cura do coração, dos pecados que foram revelados através desse sofrimento dela, do que da cura física. Então, o Senhor sabe de todas as coisas. Seja cura, seja outros milagres, os dons eles são distribuídos, né, de acordo com a sua graça. No Antigo Testamento nós temos alguns exemplos, né? Moisés, antes da fuga do Egito e depois também fez vários milagres, né? Temos Elias e Eliseu, que serviram a Deus como profetas e muitos milagres aconteceram. Os 3 amigos de Daniel, que saíram da fornalha ilesos, e o próprio Daniel, que estava na cova dos leões, né? Milagres que nós vemos no Antigo Testamento. São manifestações pontuais do Espírito Santo, né? E isso, meus irmãos, a capacidade, né, o dom de curar
o dom de operar milagres, é uma característica do apóstolo, né? Como fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, diz assim: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Então, essa época dos apóstolos, né, ela cessou. De vez em quando aparece um apóstolo aqui, outro ali, né? Isso não é apóstolo, tá? Como diz, né, a frase, apóstolo bom é apóstolo morto. Os apóstolos acabaram naquela época, então, para você ser um apóstolo, você obrigatoriamente você tem que fazer isso daqui, no mínimo, né? Sinais, maravilhas e milagres. Outro dom que é bem falado é o discernimento de espírito. E eu vou fazer uma breve leitura aqui sobre esse dom. Jesus discerniu a voz de Satanás quando Pedro repreendeu Jesus por ele ter dito que iria morrer. Mateus 16, 23. Paulo reconheceu Bar-Jesus como filho do diabo. Atos 13, 10. E a jovem escrava possessa de espírito adivinhador, como tendo palavras ditas por um espírito mau. Atos 16, 18. E por fim, João disse aos seus leitores que testassem os espíritos por causa da mensagem pronunciada por falsos profetas. Então, note que esse dom ele está intimamente relacionado ao conhecimento das Escrituras, né? Ele está relacionado ali aos dons pedagógicos, né? Conhecimento e sabedoria. Porque qual é a melhor forma de você discernir entre o bem e o mal dentro de uma igreja? É você conhecendo a palavra de Deus. Não tem outra forma. Você precisa estar arraigado, precisa estar firmado, precisa ser conhecedor profundo das Escrituras. E precisa, principalmente também, conhecer a história da igreja. Porque não há nada novo debaixo do sol. As pessoas só vão repetindo as heresias, vão repetindo invencionices humanas. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que pessoas já tentaram fazer essas heresias. 1 Pedro, agora o tópico 3, né? Falar de acordo com oráculos de Deus, serviço. Em 1 Pedro, capítulo 4, 11, diz assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então é interessante quando ele fala aqui, sobre o serviço, né? Só para você ter uma ideia, nas Escrituras tem mais de 1000 referências sobre serviço e servir. Então é algo que é bem comentado, né? Bem falado. É sempre no sentido de servir. O próprio Cristo, ele veio para servir. Então nós devemos ter a mesma atitude. Aqui em 1 Pedro ele diz uma coisa interessante. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Ou seja, ele não está falando aqui no futuro. Ele está falando no presente. Deus provê aqueles que servem. Deus provê, ele capacita aqueles que querem glorificar o nome dele através do serviço. Não é como Abraão estava lá com Isaac, né? E aí ele perguntou: aonde está o cordeiro que iremos sacrificar? Né? Ele falou: Deus proverá. Ou seja, ele é considerado o pai da fé, porque ele confiava em Deus, que Deus iria prover. Mas aqui ele está falando que Deus provê. Está falando aqui, cadê? A força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Nós não temos motivo para ter medo de servir. Às vezes nós ficamos receosos de servir em alguma área que nós desconhecemos. Mas quem é que capacita? Não é o Senhor? Então, se nós confiamos no Senhor, nós iremos servir, porque Ele nos ajudará através do Espírito Santo, da Palavra de Deus e de Cristo. Aqui ele fala sobre duas palavras no grego que eu achei interessante, né? Dom espiritual, que no grego é carisma, e graça, que é caris, né? São palavras parecidas. Então, o dom espiritual ele vem da graça de Deus, né? Então não há como você
trazer da sua própria personalidade, né? Você querer edificar a igreja sem o Espírito Santo. Obrigatoriamente você precisa ter o Espírito Santo para que isso produza e para que isso seja bênção na vida dos irmãos. Outra coisa também, nesse tópico 3 a gente está falando sobre falar de acordo com oráculos de Deus, serviço. Aquele que fala a palavra de Deus, aquele que é mestre, que é pastor, ele está preso à palavra de Deus. Ele é prisioneiro à palavra de Deus, ele é escravo da palavra de Deus. Ele não pode falar coisas, adicionar coisas à palavra de Deus. Ele não pode adicionar, porque a palavra de Deus ela é escritura sagrada. Então, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus deve ser rejeitado. Como Paulo fala aqui, né, em Efésios, ele fala que ele é prisioneiro de Cristo. Mais para frente. Depois eu leio esse versículo. Vamos para o tópico 3. Como crente em Jesus Cristo, você precisa ministrar e o seu ministério é necessário aos demais membros do corpo de Cristo. Tópico A. Como crente, você deve exercer o seu dom espiritual ou dons em amor. Quando cada filho de Deus é fiel no ministério, o corpo todo é edificado em amor. Então, meus irmãos, nas lições passadas, o livro ele bateu bastante na questão da autoexaltação, né? Você tem que mortificar sua carne, você tem que negar a si mesmo para que Cristo cresça, né? Para que Cristo seja maior. Então, isso tem tudo a ver com servidão, porque quando você serve com a motivação correta, né, ali o Espírito Santo age. Porque se você serve somente com o intuito de vaidade ou de uma ambição, de ganância, né, a sua motivação está totalmente errada e as coisas não fluem bem, né? Em 1 Coríntios 13, versículo 13, diz assim: assim permanecem agora esses três: fé, esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, meus irmãos, o princípio de todas as coisas é o amor. A motivação principal deve ser o amor. Deve ser primeiro porque você ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, e, consequentemente, você vai amar o seu próximo, porque você quer ver o nome de Cristo glorificado. E Paulo, no capítulo 13 ainda, bem no comecinho, ele fala sobre isso. Ele fala que, ainda que eu conheça a língua dos homens, dos anjos, né, que eu profetize, que eu saiba os mistérios da ciência, se eu não tiver amor, de nada valerá. Nós precisamos necessariamente do amor. E Deus é amor. No tópico B agora, o uso bíblico dos dons espirituais incentiva o cuidado de uns para com os outros, elimina a divisão do corpo de Cristo e glorifica a Deus. Nós somos chamados para união, para comunhão. Né? É um organismo só. É como a analogia que Paulo faz, né? Como Cristo sendo cabeça e nós sendo os membros. Então, cada membro ele precisa do outro. Mais para frente nós leremos o versículo que fala sobre isso. Que está aqui, 1 Coríntios 12, 18 e 27. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que, em nós, são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que não são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros, que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Cada um membro sofre. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo,
E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E pensando nessa questão de união, de sociedade, né? Me veio à memória esse versículo, Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões. No verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Por que nós não somos assim, né? Nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não fazemos. Por que será? A formiga, ela está sempre trabalhando, dia e noite. Ela está sempre trabalhando, sempre em prol da colônia. Ela não pensa de maneira individual, porque se ela pensasse, ela não trabalharia. Porque é trabalho pesado, trabalho duro. E na igreja, nós vemos através das obras que não são feitas, o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos egocêntricos. E nós podemos aprender muito com as formigas. Cada um tem sua função, cada um faz a sua função em prol da colônia. Todos são importantes, da mesma forma que a igreja. Todos são importantes. Se você nasceu de novo, você tem dom. Se você tem dom, você pode utilizar esse dom e servir. E se você não sabe, você pode servir até que você descubra qual é o dom. Então não tem escapatória, né? Talvez isso seja por causa da nossa cultura, né? Nós estamos numa época pragmática, né? Numa época de mentes consumistas, onde nós queremos tudo de maneira imediata. E às vezes nós entramos na igreja como se fosse um restaurante, né? Se você vai num restaurante, você quer ser bem servido. Se o garçom lhe olha torto ou se não serve você direito, você já reclama ou vai brigar com o gerente. E aí talvez você nem pague a conta, né? Se livre de pagar a conta. Mas nós queremos. O fato é que nós carregamos essa mente consumista para dentro da igreja. E isso é errado, porque nós não estamos aqui somente para ser servidos, mas para servir também o próximo. Não existe isso de nós ficarmos aqui somente recebendo, sem ter uma contrapartida. Porque a comunhão é um meio de graça, é uma forma com que você cresce no Senhor. Se você só recebe e não dá, então você não está crescendo, você está deixando de crescer. Você está sendo impedido por causa desses sentimentos, né? Sentimentos, às vezes, de comodismo, de preguiça, de egoísmo. Então, à luz da palavra de Deus, nós precisamos morrer para si mesmo, né? Que é o título aqui, morrer para si mesmo, servindo os outros. Tópico C. Ao usar um dom espiritual ou dons para servir os outros, você se torna um bom mordomo da graça de Deus. Espera-se que você seja fiel no ministério e procure com zelo os dons espirituais, para usar os seus dons espirituais de modo efetivo no ministério. Sugerimos as seguintes diretrizes. Nós leremos os versículos que são correspondentes logo após as diretrizes, ok? 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse é o conceito perfeito de mordomia. Aquilo que não é seu, você administra fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Essas múltiplas formas se referem aos dons espirituais, né? Aos diversos dons espirituais que edificam a igreja. 1 Coríntios 14:1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. As diretrizes. A primeira diretriz: dê sempre prioridade ao seu relacionamento e à sua caminhada com Deus. Salmo 37, 3, 5. O salmista diz aqui: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Como eu amo esse salmo, porque ele fala da total dependência a Deus. Nós não podemos fazer nada se não for na dependência de Deus. Às vezes nós começamos a fazer uma coisa aqui na igreja, outra coisa ali,
e aí já nos achamos autossuficientes, né? A gente parece criança, né? Criança, quando começa a fazer as coisas, já começa a falar não, né? Já começa a se irritar. Então, isso demonstra o nível de imaturidade que nós temos ainda. Precisamos amadurecer mais. Efésios 4:1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aqui Paulo está falando como prisioneiro do Senhor, ou seja, ele não tem vontade, né? Como se fosse um escravo realmente. Ele não tem vontade própria, ele não faz o que ele quer, mas ele faz o que o Senhor quer. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E eu, estudando esse versículo aqui, eu descobri que vocação vem do grego klesis, né? Que significa chamado também. É como se ele dissesse: vivam de maneira digna do chamado de vocês. Interessante que eclésia, né, significa igreja, né, que vem do mesmo verbo. Aí eu não entendo muito de grego não, mas é por aí. Pessoal aí do CFM. Mas eclésia significa igreja. Então, esse contexto aqui que ele está falando não é um contexto individual. Não é um contexto somente seu. Não existe... eu estou servindo a Cristo, mas sozinho aqui na minha casa. Eu assisto vídeo pela internet. Paul Washer, né? Esse pessoal aí. Então, ele está falando aqui. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Clésis. Da vocação de maneira coletiva. Na igreja. Na assembleia. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, meus irmãos, como é que nós podemos servir a Deus de maneira isolada, né? Como é que nós podemos dar atenção somente aos nossos interesses, nos isolarmos da igreja, da comunhão com os irmãos e ao mesmo tempo glorificar a Deus? Não tem como, porque viver de maneira digna do chamado é viver em comunhão, é viver de maneira coletiva, com esse meio de graça que é a comunhão com os irmãos, um edificando o outro em amor. Vamos para o tópico 2. Avalie em oração as suas motivações para ministrar, verificando que elas consistam em cooperar com Deus no cumprimento do propósito dele nesse mundo, edificar o corpo de Cristo e glorificar a Deus. Peça a Deus sabedoria para identificar a sua área de ministério. Então, Tiago fala, né, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, meus irmãos, com essa mente consumista que nós temos, nós podemos muitas vezes pensar. A gente pensa, mas não fala, né? Que benefício que nós temos em servir? Qual é o benefício que nós temos? Às vezes eu sirvo, e aí o irmão ele não serve também, e aí você já toma aquilo como uma competiçãozinha, né? Já dá aquele egoísmozinho, e aí você já não quer mais servir. Mas qual o benefício de nós servirmos? O benefício é que nós servimos ao Deus vivo. Nós servimos ao Senhor. E servindo uns aos outros, nós estamos glorificando a Deus com as nossas atitudes. Servir a Cristo deveria ser suficiente para nós, se nós estamos em Cristo. Então nós precisamos avaliar, nos analisar se no nosso coração muitas vezes surgem pensamentos, sentimentos que são egoístas, que são individuais, precisam ser colocados à luz da palavra. O serviço é uma manifestação clara do amor a Deus e, por consequência, de amor ao nosso próximo, que é um dos mandamentos deixados por Deus. Tópico 3. Esteja ciente dos dons espirituais que Deus tem concedido ao corpo de Cristo. Tenha cuidado com os ensinos falsos, contrários à palavra de Deus, que podem ser apresentados nesta área da vida espiritual. 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo.
Então, nesse contexto de João, havia ali o gnosticismo, né? Então, eles adentravam ali como lobos vorazes, né? E ficavam difundindo ali as suas heresias, né? O gnosticismo. Então, ele está falando aqui, amados, não creiam em qualquer espírito. Presta atenção. Examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. Tópico 4. Procure oportunidades para ministrar e aproveite-as, especialmente em áreas que o levem a cultivar diante dos outros uma atitude de servo semelhante à de Cristo. É o que é falado aqui na igreja, né? Se é lhe dado alguma atribuição, que você diga sim, Senhor, porque é para o Senhor que nós servimos, não é para homens. Então, em Filipenses 2, de 3 a 8, fala muito sobre isso. Fala sobre a kenosis de Cristo, né? Sobre você se esvaziar. Se o próprio Cristo se esvaziou, por que nós não vamos nos esvaziar também? Diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o nosso Senhor, o Criador do Universo, aquele que fez todas as coisas, ele fez tudo perfeito. E aí o homem foi lá e estragou. E ainda assim ele morreu por nós, né? Nós éramos inimigos dele. E ele, ainda assim, morreu por nós. Quanto amor em se sacrificar, né? E quanto amor da parte do Pai, que deu seu único filho, né? Para que possamos andar na luz, para que possamos andar na palavra de Deus. Então, esse Cristo, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, lá em Hebreus vai dizer que ele se aperfeiçoou, ele foi se aperfeiçoando através da obediência, né? O próprio Cristo, por quê? Apesar dele ser Deus, ele também era homem. Então nós não podemos cair na tentação de falar, para Jesus foi fácil, né? Ele era Deus. Não, ele era 100% homem. E tanto é que ele fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer dos nossos pecados, porque ele sofreu tudo, né? Ele foi tentado em todas as coisas. No entanto, ele não pecou. Tópico 5. Antes de começar a servir, procure o conselho de crentes espiritualmente maduros sobre as necessidades ministeriais. Enquanto estiver ministrando, ouça sempre conselhos com respeito à efetividade do seu serviço. Então nós temos alguns versículos aqui, nós sabemos que na multidão de conselhos, né, há sabedoria, mas temos outros versículos aqui, Provérbios 12, 15, Provérbios 27, 17, diz assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então aqui, no tópico 5, ele está falando que você deve procurar conselhos de crentes maduros. Não é qualquer irmão, né? Não vai pegar um neófito e perguntar se você deve servir naquela área. O ideal é que você procure um irmão maduro, um irmão que você confie, para que ele possa lhe orientar com relação a essa área. Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Hebreus 13:17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, meus irmãos, parece que nós resistimos à edificação, né? Os líderes, né? O pastor, tem toda uma programação, né, para que abençoe os irmãos. E às vezes a gente resiste isso, mas isso é de nós, porque somos pecadores. A nossa carne não gosta de Deus, não gosta da palavra de Deus, mas nós temos o Espírito Santo. Então nós precisamos estar sempre sendo edificados, lavados
lavados pela palavra de Deus, para que diariamente a nossa carne morra e assim nós possamos obedecer os nossos líderes, né? Comparecer a tudo aquilo que é proposto, porque tudo isso é para edificação mútua. São duas vias, né? Edifica quem ouve, né? E edifica quem fala também. E assim a igreja ela vai ficando mais firme, vai se edificando e vai amadurecendo. Tópico 6. Continue a julgar a si mesmo à luz da palavra de Deus, verificando as suas motivações para servir. Não se compare com outros, nem avalie o seu serviço apenas pelos seus sentimentos. Você não deve pensar nem a menos, nem a mais com respeito à sua participação no corpo de Cristo. Cada membro é parte vital para a unidade e o cuidado do corpo. João 5,44. Como vocês podem crer se aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? 2 Coríntios 10:12. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns se recomendam aos outros, como alguns se recomendam aos outros. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Então, meus irmãos, é natural, quando a igreja está praticando os dons espirituais, que surjam sentimentos como esse, né? De comparação, às vezes de competição, né? Mas nós precisamos não tentar se igualar. Nós não precisamos se igualar, porque aquilo que Deus para você é específico para você. É específico, é de acordo com a graça que Ele lhe deu. Então, você pegando esse dom e trabalhando esse dom com excelência, focando na cruz, focando em Cristo, você estará glorificando a Deus dessa forma, sem pecar contra o irmão. Agora nós vamos para a segunda parte do nosso estudo, que é vencendo a preocupação consigo mesmo. Estamos agora na página 162, se você puder acompanhar. Aqui no começo, tem sempre esse quadrinho, né, que ele dá um resumo. Vou fazer a breve leitura. A ênfase no eu é prejudicial ao seu desenvolvimento espiritual e precisa ser abandonada para que você amadureça em Cristo. Como os demais pecados, a sua preocupação consigo mesmo deve ser continuamente substituída por um compromisso de agradar a Deus e ser uma bênção na vida dos outros. Você deve obedecer à palavra de Deus em todas as situações, sejam quais forem os seus sentimentos ou desejos, contentando-se com aquilo que Deus lhe deu e disciplinando a si mesmo com vista à piedade. Então, aqui nessa primeira página, ele dá as referências cruzadas. O que são isso, né? São pecados específicos, né, que você não vai ver nessa lição, mas você pode pesquisar em outras lições dessa apostila, inclusive nas lições que nós ainda nem vimos. Por exemplo, ele fala aqui da lição 20, lição 21, da lição 22, porque é algo, vai puxando, né? É algo que é tipo uma teia de aranha, né? Se tem um pecado aqui, aí esse pecado puxa o outro, e aí ele puxa o outro. Mas ele explica aqui na nota que a essência, né? A essência ela é abordada em todas as lições. Então, lendo essas lições, você tem a capacidade de lutar contra esse pecado, né? Pecados como depreciação ou autoexaltação de si mesmo, autocomiseração, inveja, ciúme, cobiça e ganância indicam uma forte preocupação consigo mesmo. Para superá-los, reveja-o com cuidado. Eu não irei ler essas letras aqui, tá? Do A ao G, mas eu já vou passar para a nota para não ficar tão cansativo. As referências cruzadas mencionadas acima, deixa eu ler aqui que está maior, sou meio cego. As referências cruzadas mencionadas acima são importantes no lidar com problemas em áreas específicas, visto que nenhum problema pode ser tratado biblicamente sem que se leve em conta os demais aspectos da sua vida. Por exemplo, o problema da inveja não pode ser superado lidando-se com ele com um fim em si mesmo.
Cada problema específico deve ser tratado à luz dos princípios bíblicos, aplicados à vida como um todo. Conforme você pode perceber, as lições anteriores são aqui mencionadas juntamente com aquelas ainda não estudadas. Agora, o propósito. Nosso propósito é enfatizar que você deve olhar para o conjunto total de princípios bíblicos essenciais que se aplicam a determinados problemas da sua vida. Se você prosseguir no treinamento e aconselhamento bíblico e se servir do conjunto total dos princípios bíblicos apresentados no curso, você será capaz de encontrar as soluções de Deus para diversos problemas da vida, e não apenas para aqueles abordados especificamente nesse manual. Então, meus irmãos, essa apostila ela é excelente, porque ela pega, né, ela vai na raiz do problema. Ela não trata o pecado especificamente, né? Ela trata o pecado especificamente, mas antes existe toda uma base, existe todo um alicerce que ela trabalha também, além de trabalhar a repetição, que irá motivar você a memorizar versículos, e essa memorização ela pode ser muito útil quando você estiver passando por uma dificuldade. Eu vou pular esses números e já passar para o tópico A. Prepare um plano básico para vencer os pecados que você identificou. Inclua no seu plano de pensamentos palavras e ações que vão ajudá-lo a desenvolver uma conduta semelhante à de Cristo. Considere as seguintes diretrizes. Então, aqui, ele falou rapidamente, né, que no final da apostila há uma folha que se chama Folha de Trabalho, Vitória sobre o Fracasso. Suplemento 7 e suplemento 8. Ali você vai descrever os pecados que você tem, né, que você está tendo luta, né, e através desses estudos, qual que é o antídoto, né? Como que você faz para poder resolver esse pecado, biblicamente. Então, ele te dá tipo um plano de emergência, né? Quando você pode até ter isso em mente, mas você não deve confiar na sua memória, porque nós esquecemos. Então, se você tiver isso anotado, será mais fácil para quando você estiver passando por essa dificuldade, você vai lá nos versículos, lê os versículos que foram anotados, e aí é uma ferramenta a mais para você lutar contra o pecado. Pense biblicamente. Tópico A. Confesse a Deus todo o pensamento pecaminoso e recorra ao auxílio divino para mudar o estilo de pensar pecaminoso. Queria pedir a Dani que lesse Hebreus capítulo 4, versículo 15, por favor. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, aquilo que nós falamos anteriormente, né? O próprio Jesus, ele foi se aperfeiçoando, né? Desde a sua infância. Se aperfeiçoando através do sofrimento. Não que fosse possível ele pecar, não era possível, porque ele era Deus. Ele é Deus. Mas ele foi se aperfeiçoando em coisas, em sentimentos que eram humanos, né? Nessas tentações ele não pecou, mas ele foi se identificando conosco. Isso tem tudo a ver, porque para que o sacrifício de Cristo fosse perfeito, ele precisava ser Deus, 100% Deus, e precisava ser 100% homem. Por quê? Porque ele precisava nos representar diante de Deus Pai. É como fala aqui o versículo: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, ele sabe do que nós passamos, e ele pode nos defender como advogado à direita de Deus Pai. Ele sabe o que nós sofremos. É como a irmã Terezinha fala, né? Mais sofreu Jesus. Então, Jesus ele sofreu tudo isso. Ele sofreu a tentação no seu nível mais elevado. Porque o que acontece quando você é tentado? Você não resiste muito, né? Você acaba caindo, porque você é muito fraco biblicamente e talvez esteja faltando alguma coisa e alguma ferramenta que você acaba caindo rapidamente.
Mas Cristo não. Cristo ele resistiu até o nível máximo, até o limite, e não pecou. Hebreus 5, de 8 a 9, diz assim: Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tópico B. Desenvolva uma vida mental cuja ênfase seja glorificar e agradar a Deus e ser uma bênção para outros em todas as situações. 1 Tessalonicenses 5,18 Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,9 Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Colossenses 3:2, 3 diz assim: Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, esse é o resumo perfeito, né? Vencendo a preocupação consigo mesmo. Mantenha o seu pensamento, né? A sua mente nas coisas que são do alto. Mantenha sempre. Esteja fazendo uso dos meios de graça, né? Da oração, devocional, leitura da palavra, a comunhão com os irmãos, memorização, estudo aprofundado. Tudo isso vai te aprofundando no conhecimento de Cristo. E você vai mantendo o seu pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. E olha só o que ele fala no versículo 3. Vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Então, será que nós andamos dessa maneira? Será que nós realmente andamos como se a nossa vida estivesse escondida em Cristo? Às vezes as pessoas nem sabem que nós somos cristãos. Então, nós precisamos desviar a nossa atenção daqui de baixo, né, das coisas terrenas, e focar nas coisas que são do alto. Essa é a cosmovisão cristã. As circunstâncias não abalam a nossa fé, porque a nossa fé está no alto, não estão nas coisas terrenas. E nós cremos nas promessas que são grandiosas, que são preciosas do Senhor. Tópico C. Pare de se comparar com os outros. Nós já lemos anteriormente. D. Alegre-se e seja grato por tudo e em todas as circunstâncias. Contente-se com aquilo que Deus provê nas diversas áreas de sua vida, sabendo que perseverar nas provações contribui para conformá-lo à imagem de Cristo. Aquilo que nós acabamos de falar, o sofrimento, as tribulações, as circunstâncias, essas coisas não vêm por acaso na nossa vida. Apesar de serem dolorosas, mas o Senhor não é soberano sobre todas as coisas, então Ele permite que isso aconteça na sua vida. Assim como permitiu na vida de Jó, na vida de Paulo. Nós leremos mais adiante que Paulo tinha um espinho na carne, né? E Deus não tirou esse espinho da carne. A minha graça te basta. Vamos ler o tópico E. Procure lembrar como você pode abençoar outros, começando com aqueles contra os quais você costuma pecar por meio de inveja, ciúme, cobiça ou ganância. Então, pode ser que você esteja pensando, bom, eu tenho que servir. Legal, né? Tenho que servir a igreja, tudo bem. Aí você pensa só naqueles irmãos legal, né? Aqueles irmãos tranquilos, você tem mais afinidade, mas não. Ele está falando aqui, procure lembrar como você pode abençoar outros, começando com aqueles contra os quais você costuma pecar. É como se você quisesse abençoar aqueles que você tem mais dificuldade de relacionamento. Olha o que fala Mateus 5, do versículo 38 ao 48. Pode ler, Dani, por favor? Oi. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram que foi dito,
Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Então, ele fala que amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, como é que nós queremos ser diferentes dentro de um mundo, né, que jaz no maligno? Como nós queremos ser diferentes fazendo a mesma coisa que eles fazem? Porque aqui que está falando, até os pagãos fazem isso. Para os pagãos é fácil fazer isso. Amar a quem eles amam. Mas eu quero ver amar aqueles que vocês não amam ainda. Aqueles que são seus inimigos, aqueles que o afligiram. E foi isso que Cristo fez. Nós éramos inimigos de Cristo. E ele nos reconciliou. Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tópico F. Comprometa-se em agradar o Senhor em todas as coisas, em vez de viver para satisfazer os seus desejos carnais. Romanos 13, do 13 ao 14, fala que nós devemos ser íntegros. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Como esse versículo é atual, né? Nós, quando nós caímos em tentação, é porque nós negligenciamos alguma etapa da nossa vida espiritual. Talvez nós não fomos tão atentos às armaduras de Deus, por exemplo, né? Talvez nós passamos flertando ali com a tentação, né? Passamos ali ao derredor e aí acabamos caindo. Será que nós não estávamos premeditando já o pecado? Então, quando você não valoriza, quando você não procura se defender da tentação, é como se você já estivesse premeditando o pecado. Você já está querendo pecar. O nosso coração é enganoso. A nossa mente, ela é carnal. Então, nós devemos nos defender com as armaduras espirituais. Colossenses 1:10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Letra G. Seja qual for a situação, discipline a sua mente para se ocupar com coisas que honram ao Senhor e edificam outros dentro da circunstância que você está vivendo. 2 Coríntios 10:5 diz que destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É você pegar o seu pensamento como um prisioneiro de guerra. Há uma batalha, né, na sua mente. E você pega aquele pensamento que ofende a santidade de Deus e você pega ele cativo, né? Deixa ele cativo à palavra de Deus, até torná-lo obediente a Cristo. Esse tópico G ele fala muito sobre essa batalha que ocorre na mente, né? Por exemplo, Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, quantas coisas nós pensamos que não são isso daqui, né? Às vezes nós enchemos a nossa cabeça, a nossa mente de coisas que elas não são isso daqui, não são verdadeiras, não são nobres, nem corretas, nem puras. E aí nós queremos, em contrapartida, viver em santidade. Como que eu posso viver em santidade se a minha mente está toda poluída pelas coisas que são do mundo, pela mentira, por tudo que é impuro, que não é excelente, que não é de boa fama?
Então nós precisamos começar a pensar, a focar o nosso pensamento para as coisas do Senhor, para que dessa forma a nossa fala seja também de maneira saudável, maneira bíblica, maneira que edifique, e até o nosso agir, né? A nossa ação, a nossa conduta. Tópico H. Reconheça que Deus lhe concedeu, como crente, no mínimo um dom espiritual, com que você deve servir os outros. Então nós já lemos isso, né, antes. Note que a apostila é bem repetitiva. Tudo isso é para fixar na sua cabeça. Além disso, tem os exercícios, né, que nós deveríamos ter feito. Quem fez foi muito abençoado, acredito. Colossenses 4:6, por favor, Dani. E em seguida, Filipenses 2:14. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então esse tópico 2, ele fala sobre fale biblicamente, né? Aquilo que você pensa acaba refletindo naquilo que você fala. Então o cuidado não é só na língua, né? Nós pensamos, eu vou morder minha língua, vou, sei lá, tapar minha boca, colocar uns elásticos aqui, para ver se falo menos, né? Mas não é na língua, é na mente. O cuidado começa na mente. Começa com o temor ao Senhor, antes de tudo. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Tópico A diz assim: verifique que o seu falar seja verdadeiro, edificante e transmita graça àqueles que o ouvem, em vez de ser ultrajante ou de não edificar quem está ao seu redor. Você não deve murmurar nem reclamar, contender em alguma coisa. Então, meus irmãos, geralmente as pessoas que estão conosco diariamente sabem, né, se nós somos murmuradores ou não. E se essa pessoa for cristã, ela precisa, né, ajudá-lo a não murmurar, né, a realmente exortá-lo, né, em amor. Apontar biblicamente que Deus não se agrada de murmuração, não se agrada de palavras torpes. E isso nós vemos claramente nas Escrituras. No tópico B, não fale sobre as suas realizações do passado, mágoas ou derrotas, preocupações com o futuro, comparações entre você e outros, ou supostas realizações pessoais para o futuro. Agradecido, fale da bondade e da diferença que ele fez e continua fazendo em sua vida. Aqui nós veremos o cuidado que o autor aqui da apostila tem com a autoexaltação, de você não ficar se gabando das suas realizações, porque o título, né, é Vencendo a Preocupação Consigo Mesmo. Né? Como é que você vai vencer a preocupação consigo mesmo se você vive falando das suas coisas, né? Daquilo que você vai fazer, daquilo que você já fez, fazendo comparações com os outros, você está sempre chamando a atenção para si. Quando você chama a atenção para si, Cristo não é glorificado e Cristo não é exaltado. O propósito é vencer a preocupação consigo mesmo. Provérbios 27:2, Provérbios 30:32. Que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca, ou outras pessoas, não os seus próprios lábios. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou mal, tape a boca com a mão. Filipenses 3, do 3 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, ele não estava pensando nas coisas que se passaram, porque as coisas que estavam adiante eram mais importantes. Então, nós podemos aprender muito com isso. Apesar das circunstâncias, né, dele estar preso, ele não olhava para isso, né? Ele não olhava também para o fato dele ter perseguido o cristão. Isso não afetava porque ele estava seguro em Cristo. E nós devemos ter a mesma atitude. Qualquer ventinho na nossa vida,
a gente já fica abalado, né? Mas a gente deve focar nas coisas que estão adiante, nas promessas do Senhor. Nós temos um alvo, e esse alvo, nós receberemos esse prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tiago 4, 13 e 16. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então, nós somos tão arrogantes que nós planejamos as coisas sem colocar diante do Senhor, né? Então, nós precisamos ter esse hábito, se nós ainda não temos, de colocar tudo no Senhor. Às vezes as coisas não dão certo, e aí só depois é que você vai orar, vai lembrar de Deus, né? E geralmente isso acontece porque nós ainda não adquirimos a prática da oração, né? A prática diária, a prática durante o dia, né? Você vai orando em diversas situações. Hebreus 13:15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, é você viver de maneira grata, gratidão pela salvação, gratidão por acordar, estar vivo, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Agradecer porque você tem saúde, você tem o que comer, as pequenas coisas que nós não valorizamos do dia a dia. E esse versículo ele fala disso, né? Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. É falar da bondade que Ele fez em nossas vidas. O que seríamos de nós sem Cristo? Estaríamos perdidos, né? Nós estávamos como ovelhas perdidas, mas Ele, como o bom pastor, nos resgatou, nos trouxe para perto de si. Tópico C: confesse o seu pecado de inveja, ciúme, cobiça ou ganância contra aqueles que você pecou. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, meus irmãos, ele está falando que nós devemos orar uns pelos outros, né? Praticar essa oração com seu irmão. Às vezes seu irmão está passando por uma luta, por uma dificuldade, e a última coisa que você pensa é a oração. Primeiro tenta resolver tudo, né? Não, eu conheço alguém que vai fazer isso aqui, que vai resolver para ti, e não sei o quê. Mas não, a primeira coisa que a gente deve fazer é se colocar em joelhos, colocar aquela tribulação, aquela dificuldade nas mãos do Senhor. E pecados como inveja, ciúme, cobiça ou ganância, às vezes nós temos um pecado contra o irmão que vem se arrastando por muito tempo. Confesse o seu pecado ao seu irmão. Converse com ele. A palavra de Deus está falando aqui, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados, né? Então aquilo que vem se arrastando será curado, porque foi confessado. Tópico 3, haja biblicamente. Então nós vimos o tópico 1, né? Pense biblicamente, né? Tópico 2, pense e fale biblicamente. Tópico 3, haja biblicamente. Corrija na sua vida as deficiências devidas à falta de disciplina ou à negligência. Tiago 4,17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tópico B. Aproveite as oportunidades para ministrar, empenhando-se de modo particular em ter para com os outros uma atitude de servo à semelhança de Cristo. Isso já foi falado anteriormente.
Em oração, prepare um plano para abençoar os outros por meio de expressões tangíveis do amor bíblico. E estabeleça uma agenda para cumprir o seu plano de modo consistente. Este plano deve incluir o cumprimento das suas responsabilidades diárias, como cônjuge, pai, estudante, colega de quarto, patrão e empregado. Então, observem que não é somente para as pessoas da igreja, né? Relacionamentos diários, relacionamento de trabalho, de escola, de faculdade. Então, se nós sistematizarmos isso, né, fizermos um plano básico, um plano de emergência, para poder abençoar os outros, né, nós estaremos aqui em obediência a Deus. E ele está falando aqui, abençoar os outros por meio de expressões tangíveis do amor bíblico. Ou seja, aquela pessoa vai ser tão abençoada que ela vai entender que aquele amor ali só pode vir de Cristo, não vem dela. Tópico D, memorize versículos bíblicos e estude trechos das Escrituras relacionados especificamente a como vencer a preocupação consigo mesmo. Memorize também salmos, hinos e cânticos espirituais que o ajudem a ocupar sua mente com o Senhor e com os planos para abençoar a vida de outros. É como o salmista diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando você guarda uma coisa, você está com ela. E você sabe onde ela está. Então, é memorizar realmente. E memorizar, meus irmãos, não é uma tarefa tão fácil assim de fazer. Você precisa gastar tempo, investir várias horas, até que você realmente tenha aquilo na mente. Tanto é que em Deuteronômio ele fala que nós devemos inculcar a lei do Senhor na mente dos filhos, né? É algo repetitivo, né? Vai se repetindo, estilo Kumon, né? Quem fez Kumon aqui? Estilo Kumon, vai se repetindo até você aprender. Salmo 119, 9, 11 e 16. Dani, por favor. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Paulo aqui eram as últimas palavras de Paulo a Timóteo. E Timóteo estava desanimado, né? Nós aprendemos isso, já havíamos lido, né, 2 Timóteo, mas no Prega a Palavra nós aprendemos com mais precisão. Ele estava desanimado, né, a ponto de desistir. E o conselho que Paulo deu, né, dentre os conselhos que Paulo deu, o principal foi esse: pregue a palavra. Pregue a palavra. Então, meus irmãos, a solução está na palavra de Deus, está nas Escrituras sagradas, porque o Espírito Santo ele age através dela. Ali naquela igreja, em Éfeso, né, havia muitas divisões, pessoas briguentas, heresias. E Paulo, de maneira bem certa, falou: pregue a palavra a Timóteo. E deu certo, porque em Apocalipse nós vemos, né, que eles corrigiram essa falha, né? Vamos dizer assim. As pessoas eram, como é que se diz, instruídas na palavra do Senhor. No entanto, tinha uma acusação contra eles. Eles perderam o primeiro amor, né? Eles ficaram tão sistemáticos assim, sabiam tudo da Bíblia, sabiam de tudo, mas perderam aquela chama, né? Aquele amor realmente de servir uns aos outros. Né? Às vezes, nós não estamos servindo uns aos outros porque já perdemos o nosso primeiro amor. E precisamos resgatar a luz da palavra de Deus, com arrependimento, com humilhação perante o Senhor. Tópico E: mostre a sabedoria de Deus em suas ações, sendo puro, pacífico, indulgente, tratável, ou seja, disposto a ceder, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Tiago 3, do 3 ao 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras práticas com a humildade que provém da sabedoria.
Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, o que acontece quando nós começamos a servir e perdemos o foco, né? Nós acabamos ficando meio religiosos, meio robóticos, né? Sem pensar ter esse amor ao próximo, né? O amor já não é o nosso propósito, mas sim o ativismo, talvez o ativismo, né? Talvez a necessidade de estar à frente de alguma coisa. Então, acabam se criando esses tipos de sentimentos, né? Esses sentimentos que não são de Deus. Ele fala aqui que não são de sabedoria do alto, né? Tópico F. Pratique a mordomia bíblica para honrar o Senhor e ser uma bênção na vida de outros. Já foi falado? Pode passar. Coloquei uma frase aqui de Jonathan Edwards. Se você se denomina cristão, onde estão suas obras de amor? Você tem se esforçado em ser rico na prática delas? Se esse divino e santo princípio está em você e reina em você, ele não se manifestará em sua vida através das obras de amor? Pense bem, que obras de amor você tem praticado? Você ama a Deus? O que você tem feito por e para Ele? Para a sua glória? Para o avanço do seu reino do mundo? E quanto você tem se negado para a promoção dos interesses do Redentor entre os homens? De fato, você ama os seus semelhantes? O que você tem feito por eles? Então, Jonathan Edwards falando, né, sobre o amor. E Jonathan Edwards ele viveu numa época em que haviam avivamentos, né, que ele identificou que não eram avivamentos verdadeiros, porque não havia mudança prática, né, não havia mudança de vida naquelas pessoas. Ele fez até diretrizes, né, sobre pontos específicos de um verdadeiro avivamento, né? O avivamento ele há arrependimento. As pessoas servem umas às outras, né? Ele se inicia pelo Espírito Santo e não por técnicas humanas. E Jonathan Edwards ele fez tudo isso. Será que o propósito principal da sua servidão é o amor ou é a necessidade, a vaidade? Então, Jonathan Edwards viveu nessa época, né? E teologicamente ele combateu isso. Tópico C. Ponha em prática o seu plano básico e cumpra-o de coração para o Senhor. Tiago 1:22 diz: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tópico D. Desenvolva um plano de emergência para lidar com situações inesperadas que possam tentá-lo a preocupar-se consigo mesmo ou concentrar-se em si mesmo. Então é aquele plano que eu já falei aqui, né? Que está lá no final da sua apostila. Você pode fazer uso dessa folha e enumerar ali o seu plano de emergência, né? Se você tem uma dificuldade, você pode combater essa dificuldade de maneira bíblica. Só que para você já vai estar tudo esquematizado. Considere as seguintes diretrizes. Nós já estamos na nossa reta final. Considere as seguintes diretrizes. Tópico 1. Peça ajuda a Deus sem demora. Nós, às vezes, somos muito lentos ao nos arrepender. E quanto mais nós demoramos em nos arrepender, pior fica, né? Nós acabamos morrendo espiritualmente. E aí a nossa mente acaba ficando cauterizada. Aquele pecado que antes incomodava, ele já passa a não incomodar mais. E eu faço isso com naturalidade. E eu passo a imitar o padrão do mundo. Ou seja, a minha mente ela vai sendo moldada de acordo com o mundo. Hebreus 4, do 15 ao 16, por favor. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós,
Passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, qual é a primeira atitude de uma pessoa que peca, né? E aí ela acha que Deus não ama mais ela, né? E aí ela começa a se afastar de Deus. E aí ela começa a se afastar das atividades, né? Começa a assumir da comunhão das pessoas, né? Esse é um sinal, né, de que a pessoa ela está lutando contra alguma coisa, algum pecado, né? E às vezes não. Mas você não deve se afastar, né? A pior coisa que você pode fazer é se afastar de Deus, é se afastar da comunhão com os irmãos. Porque essa comunhão nos encoraja, nós passamos a nos encorajar uns aos outros. Às vezes o irmão, ele está passando pela mesma luta que você, né? Já passou a mesma luta que você, e aí ele pode te orientar através da palavra. E você prefere ficar isolado, né? Dessa maneira você não está vivendo de maneira digna da sua vocação, do seu chamado, mas precisa rapidamente identificar esse pecado e já lançar ao Senhor em arrependimento. Nós já havíamos lido esse versículo, mas não havíamos lido o versículo 16, que diz: aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Ou seja, se nós vamos a Cristo em arrependimento, Ele não vai nos rejeitar. Mas nós devemos ir em arrependimento, não com remorso. Precisamos realmente olhar para si, nos examinar e se arrepender. Esse arrependimento exige mudança de atitude e não somente um remorso que traz lágrimas, né? Nem sempre a lágrima ela é resultado de um arrependimento, mas a mudança de atitude sim, metanoia, arrependimento. Tópico 2, procure adquirir imediatamente a perspectiva de Deus. Aquilo que nós falamos sobre cosmovisão cristã, de que o sofrimento faz parte da vida cristã. Se você ainda não sofreu na vida cristã, você irá sofrer, porque faz parte, né? Todos os cristãos eles passam por isso, porque o sofrimento, o próprio Cristo se aperfeiçoou por meio do sofrimento. O sofrimento faz parte do nosso amadurecimento. É somente uma faceta da maturidade cristã, do crescimento, da edificação. Encare a situação como uma oportunidade para crescer no amadurecimento espiritual. Tiago 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Maduros e íntegros. Então, essa provação ela vai resultar em bênção para você. É lógico que ninguém quer sofrer e ninguém vai orar por sofrimento, né, para querer crescer. Mas, se Deus permite que aconteça, nós precisamos nos colocar em dependência dele e pedir ajuda, auxílio do Senhor. Tópico B. Lembre-se que Deus olha para o seu coração e não para a sua aparência exterior. Você deve permanecer inculpável perante Deus em seus pensamentos, quer outros tenham ou não acesso a eles. Então nós devemos meditar, né, nas coisas que são do alto, de maneira que não venhamos a pensar em coisas que são degradantes, que vão trazer ofensa à santidade de Deus. 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, esse é o princípio do temor, né? Por que nós seguimos a Cristo? Por gratidão. Mas também nós devemos entender que os nossos pecados estão claros para Ele, né? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o Espírito Santo testifica disso, né? Então nós devemos ter temor a Deus por conta dos pecados, né, que muitas vezes nós cometemos.
Ele não nos olha externamente, assim como eu estou olhando vocês e vocês estão me olhando. Mas ele olha o coração, ele conhece todos os nossos caminhos. Tópico C, continue a confiar em Deus, porque Ele fará com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem da sua vida, independentemente dos seus sentimentos ou das circunstâncias que você enfrenta. Nós já lemos sobre isso. Tópico D, lembre-se que você pode fazer todas as coisas fortalecido em Cristo, visto que a suficiência vem de Deus. Lembre-se também de que você não pode dar frutos sem Cristo Jesus. Então, a condição sine qua non é você ser lavado pelo sangue do Cordeiro, né? Você ter nascido de novo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos nem lutar contra o nosso pecado. Não podemos nos arrepender. 2 Coríntios 3, 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Tópico 3. Ainda que pensamentos pecaminosos lhe venham à mente, e eles virão, em circunstâncias imprevistas, confesse-os ao Senhor. Lembre-se que você não deve julgar a si mesmo pelo tempo que gasta pecando, nem pelo tamanho do pecado, medindo por padrões humanos. O que importa é que você deixou de andar no caminho de Deus, ainda que momentaneamente. Então, nós temos a tendência, meus irmãos, a hierarquizar os pecados, né? A gente vai ficando mais... dá brecha para um pecado aqui, né? E aí você fala assim, não vai dar nada. Isso daí é pequeno, né? E aí você vai deixando vai deixando o outro pecado. E aí isso vai trazendo morte espiritual para você. Quando você menos vê, você já está com a mente cauterizada. É como aquela historinha que eu contei outra vez sobre o sapo escaldado, né? Que é a maneira correta, né? De você matar um sapo, é você pegar a água da lagoa, colocar na panela, né? E ir esquentando a água aos poucos, né? Ali ele vai se acostumando, vai ficando aquecido. Quando ele menos esperar, já está fervendo e aí já é tarde demais, já está morto. Então, nós somos assim também. Se nós damos brecha para aquele pecado que nós achamos inofensivo, né? Uma fofoquinha aqui, né? Só uma olhadinha ali. Eu estou vendo esse programa aqui, mas ninguém está vendo. Então, se você dá brecha para essas coisas, meu irmão, você está se despindo das armaduras espirituais. Você está fazendo ao contrário, você está se revestindo do velho homem, né? E se despindo de Cristo, né? Do Espírito Santo. Então nós precisamos nos defender disso, precisamos tratar pecado como pecado, ter seriedade contra o pecado. Aquele pecado matou Cristo, colocou Cristo ali na cruz, né? Então é algo muito sério. Nós tentamos diminuir muitos pecados em nossas vidas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tópico 4. Louve e glorifique a Deus por Ele ser suficiente, mesmo em suas áreas de fraqueza. Ele é poderoso para guardá-lo de tropeçar e apresentá-lo sem mácula e com grande alegria diante da sua glória. 2 Coríntios 12, 9 ao 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então nós vemos aqui uma mente que está totalmente conformada de acordo com o Evangelho, de acordo com as Escrituras. Ele não trata as perseguições, as dificuldades, os sofrimentos como uma aflição vindo de terceiros, né? Mas do próprio Deus. Deus está forjando o seu caráter, está forjando a sua integridade, de maneira que ele sendo fraco, ele é mais forte. Tópico 5. Nós devemos ser assim também. Seja grato pela oportunidade de ser um servo de Deus na circunstância atual,
Estabeleça como você dará glória a Deus e procure meios para edificar os outros, os servindo. Efésios 5:20 e 4:29. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Último tópico, 6. Recorde versículos bíblicos, por exemplo, Lucas 9, 23, 24, que apontam para o erro da preocupação consigo mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Aonde que ele está falando que você tem que olhar para si mesmo? Isso irá glorificar a Deus? Não. Você precisa negar a si mesmo, seus desejos, as suas vontades, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. O último tópico é: aplique com determinação o seu plano de emergência logo que você detectar que você está tentado a se concentrar em si mesmo. Volte então a praticar aquilo que está registrado no seu plano básico. Então, meus irmãos, esse plano básico ele é essencial para que você tire o foco de você mesmo. Então, se você tem essa dificuldade, né, de estar sempre com o sentimento voltado para si mesmo, com esse egocentrismo, se você tem essa dificuldade, você precisa fazer um plano, né, um plano básico, e sempre que você tiver esses sentimentos, você recorre a esse plano básico. E esse plano básico terá tudo sistematizado para que seja uma ferramenta a mais contra esse pecado. Amém, irmãos? Finalizamos por aqui. Pastor Joveci. Muito bom, meus irmãos. Só algumas considerações. Os irmãos conhecem a homeopatia, né? Tem gente que não acredita muito nisso não, mas independente se funciona ou não funciona. Mas esse estudo de autoconfrontação é essa homeopatia, é esse remedinho que você precisa tomar aos poucos. Eu compartilhava com o irmão ali uma coisa que veio à minha mente, e alguns anos atrás um pastor amigo meu teve um problema sério com a filha. Ela entrou em um relacionamento contra a vontade dos pais, deu PT, perda total, foi muito ruim o resultado de tudo aquilo. E aí uma profissional, uma psicóloga do trabalho dela, bateu o martelo, que nem o clínico em posto de saúde, né? O seu problema é virose. A profissional do trabalho dela fez o equivalente, você está com depressão. Tudo é depressão. Mas realmente ela estava muito mal. Claro, você cava o abismo do buraco e um abismo chama outro. E ele começou a tratar a filha exatamente com esse material aqui. Esse material que talvez tenha vindo à sua mente, nossa, ele repete muito. Ele de novo falando dessas coisas que eu aprendi há 20 anos atrás. Ele começou 22 semanas sentando toda semana com a filha. Ela fazia o estudo, ele fazia depois com ela, faziam as tarefas. Um trabalho, irmãos, devagar e minucioso de restauração. Então, eu estou dando essa palavra aqui porque eu não tenho a mínima ideia se você está estudando isso aqui em casa. Não tem cobrança, não tem nada. Então você veio, glória a Deus, um ótimo número na nossa EBD, muito bom mesmo. Mas isso é para você vir já estudado de casa, para fazer a complementação, digamos assim, né? Na semana que vem vamos iniciar uma nova lição. E é uma lição de temas que eu já quero dizer para você novamente. Se você não lida com isso, não precisa vir. Ira e amargura. Você é aquela pessoa zen, nada lhe aborrece. Você nunca tem vontade de esganar as pessoas só um pouquinho. Não venha. Então você vê, meus irmãos, são problemas da nossa vida, isso aqui. Seria maravilhoso que a gente pudesse se converter e se ver livre de tudo isso, mas não funciona assim. É um trabalho
diário, progressivo. E às vezes que você dá 2 passos para frente e às vezes 3 para trás. Tem que começar de novo. Ok? Então, é isso que nós vamos ver semana que vem. Eu peço desculpas sobre a questão da chamada. Peço que você não esqueça semana que vem que você esteve hoje, para você poder colocar, porque esse aqui não é a minha apostila, é a outra, nós temos 2 lá em casa, e a minha, estamos arrumando lá estantes e tudo mais, e é tão pequena, né? Aí desapareceu. Achei de jeito nenhum. Estava lendo nos últimos dias essa daqui mesmo, ok? Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, que mais uma vez vem nos relembrar das velhas verdades que insistimos em esquecer. Precisamos, ó Deus, desta constante manutenção dos conceitos da tua palavra, para que não apenas fiquem em nossas mentes, pensando biblicamente, mas possamos falar e agir biblicamente. Que seja, ó Deus, uma transformação visível em nossas casas, em nosso ambiente de trabalho, enfim, onde estivermos, para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.